Boa noite a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui e também Marco Paulo para esse encontro educativo que se chama Transversalidades, que usualmente é uma fala mais voltada para professores, educadores e artistas interessados nesse diálogo, né, da arte e da educação. Artista, pesquisador, curador, multidisciplinar. Multidisciplinar? É um prazer receber. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu acho sempre muito rico poder trocar as impressões que a gente tem do fazer artístico, principalmente. Eu estou aqui e fazendo. Eu vim trazer penso que o título deveria ser outro. Porque eu tinha uma ideia e pensei o título meio rápido. Hoje eu acho que ele é muito amplo para o que eu vou falar. É um pouquinho mais específico. Eu pensei, é uma visão que eu consegui ter, né, vislumbrar assim, bem pessoal mesmo, a partir de um estudo que eu fiz dentro do mestrado, dentro da tentativa de entender um pouco os conceitos que eu trato na minha obra, a partir deles, enxergar isso na história, na arte. Principalmente, a minha preocupação maior era entender, no meu lugar de artista, de fazedor, assim, de maníaco artístico, como que isso nasce no artista, né? Como que nasce esse desejo, por exemplo, de ser o corpo do trabalho, né? E isso, claro que sempre me perguntando através do meu trabalho, foi me levando a vários pensamentos nesse sentido. Por isso aí que até que eu pus esse subtítulo, né, Retratos e Presenças. É um estudo mesmo que eu tenho feito, que eu ainda vou escrever mais profundo sobre isso, espero. Sobre essa tentativa de sentir aonde que começou essa vontade de se colocar no trabalho, né? Ou se isso é inerente a qualquer tipo de arte, né? A fazer artístico. Assim, essas duas coisas, porque a gente está aqui pensando um pouco na questão performática, ou da presença, ou da imagem do artista dentro da obra, né? Que foi suscitado um pouco por isso, essa minha vinda aqui. E é não uma preocupação, sim, mas uma constatação, uma vontade de entender, já que sou o que sou, né? Eu ficar preocupado é muito chato, né? Não quero ficar preocupado. As imagens vão ficar um pouquinho amareladas aqui, né, por causa do tom bege da parede. Aí nós estamos vendo uma caverna na Patagônia, onde a gente encontra as marcas das mãos pré-históricas, né? Parece até um picho de hoje, assim, de rua, né? Parece demais, né? Com estêncil. Super estêncil. Quando eu vejo essa imagem parece de agora, parece spray, assim. Além vamos dizer, da contemporaneidade dessa imagem, que eu acho muito legal encontrar essas coisas, né, e ver como ainda estamos parecidos, né? Será que a gente evoluiu ou a gente está andando em círculo? Né? Porque aí acontece claramente a vontade de mostrar a presença, né? Sempre que eu vi essa imagem da mão na caverna, não é só essa, era outra. Essa eu achei, tentando achar a que eu me lembrava, que é de uma outra caverna que eu não achei.
Achei essa da Patagônia e achei uma na Indonésia, que eu achei interessante, né? Porque essa que eu achava que era na França. Então, essa importância que nós damos, ou quer dizer, essa aflição, ou esse sentimento de que a nossa presença naquele instante, ela tem essa importância de ser um presente, uma existência viva, né, que a gente sabe que não vai estar ali. E aí essa tentativa de colocar ela numa mitologia, uma tentativa de trazer uma vida mais longa, que é o que a gente faz quando a gente faz documentação de performance, né? E quando eu ensino performance, os alunos que estão aqui sabem que eu falo muito da mitificação, que já no fazer performático se constrói, né? A partir de que a performance ela trabalha muitas vezes com pequenos momentos de performance, né? Momentos que talvez não se repitam, ou se repitam algumas vezes, e não há muito essa vontade também de exacerbar nessa existência. Ela vive um pouco desse mito de quem viu, e de quem, principalmente quem não viu e ouviu sobre aquela performance. Aqui, por exemplo, a gente está vislumbrando um ser humano que a gente não viu, mas que a gente tem a certeza, tem uma memória dele, que tem um documento, né? E isso, eu vou andar aqui agora, daí para frente eu não tenho muitos outros caminhos que eu ainda não descobri, no sentido de exemplificar essa presença em outras culturas, em culturas que se evoluíram, que a gente não tem conhecimento. A gente tem conhecimento da nossa história ocidental, né? Então eu vou por ela, um pouquinho, que é onde eu conheço. E vou tentar colocar umas coisas que a gente não põe aí. Só uma coisa brasileira. Pelo menos no Brasil a gente conhece mais coisa, né? E são artistas realmente que eu estudei na minha dissertação de mestrado, e que são artistas que me chamaram a atenção pela atitude, e principalmente por uma atitude de presença, e até de relatos de que na vida real eles tinham uma presença social, uma presença também estética, usando pessoas, presenças humanas. Nesse caso, não é uma performance, não é uma pessoa presentificando. O Pontormo é um artista do maneirismo italiano e foi um dos primeiros artistas que se retrataram numa obra de arte, né? Nesse período há um fato muito importante que permitiu isso. Primeiro foi a distração da Igreja Católica perante os artistas, ao comando das imagens, assim, talvez, por causa da relação que acontece com as cruzadas e as guerras santas, né? Os seres humanos ficaram um pouquinho livres, se sentindo um pouquinho assim, sei lá, o que aconteceu, uma distração. E também o artista visual aí foi elevado a artista, que também não era. Até então, o artista até aí era um artífice, não o artista da imagem, né? As artes eram música, teatro, dança e talvez tenha mais alguma coisa que estou esquecendo. Mas a imagem em si, o fazedor de imagem não é arquitetura, eu acho, talvez. O fazedor de imagem não era. Então, a partir de então, talvez por essa também, pela questão do calvinismo aparecer, essa questão do homem, talvez na ciência, de uma expressão assim, de reconhecer, será que a religião é acima da presença, né? Que isso tudo se mostra na Guerra das Religiões já, né? Que o rei se vê assim, por que eu não tomo as rédeas do mundo e fica o Papa, né? O rei da igreja,
me fazendo pagar por isso, né? Tipo isso. E aí tá o Pontormo, ele é aquela figura, além daquele retrato de desenho, aqui ele se retrata como São Pedro, nessa descida da cruz. Isso é assim, eu estou levando assim, bem pro lado de quando ele se colocou na obra. Que é, bem, assim, eu penso que é a mesma situação de quando eu tenho assim, a coragem de me colocar na obra, né? De ser a imagem da obra, não só pintando, mas me colocando lá. É um pouquinho parecido, mas claro, com todas as quebras que o mundo construiu. Mas aí ele se colocou numa cena religiosa, petulância total, né? E dizem que esse cara que carrega o Cristo, aí tem um mito que era o namorado dele. Eu já li isso. Porque ele também é claramente um dos primeiros artistas assumidos gay também, tem um trabalho que existe, que conta uma amizade entre dois homens, toda a situação. E tem também uma corporalidade, está muito pequena aí para nós, não sei se tem jeito de focar melhor. Acho que o foco também pode ser melhor. Não, né? Tá melhor assim? Não sei. Não sei. A gente vê aqui essa representação, não existia roupa assim de malha rosa, né? Assim, grudadinha. Ele não colocou roupa, ele colocou uma cor. São experiências muito assim, muito estranhas, né? Por exemplo, essa coisa aqui, ó, esse verde nesse corpo. Não é uma roupa. É um verde que vestiu o corpo nu, né? Mas o corpo está nu ali do mesmo jeito. São experiências muito estranhas para a época. O maneirismo foi muito tempo, como se diz, renegado da história da arte, ou tido como uma arte um pouco kitsch, um pouco estranha. E só, não sei, meados, sei lá, da década de 50 foi revisto isso, foi mais ou menos por aí, Raquel. Isso tem tido estudos profundos de rever isso, né? O El Greco era um maneirista. Hoje em dia a gente nem pensa nele, mas ele tinha também um peso bem grande do barroco, mas aí um outro artista que coloca importância nessa coisa da presença dele na vida como arte, né? Como assim um testemunho de sua existência. E aqui ele usa em várias simbologias. Aqui ele com 13 anos, né, ele faz com a mesma quase a postura na mãozinha já estava lá. Essa coisa é muito típica da pintura nórdica, meio barroco nórdico, né? Que é muito diferente, que é muito ligado ao a consciência de si na existência da vida, né? Que é talvez assim uma questão que por isso existia as pinturas do cotidiano nessa época, na Holanda, na Alemanha, Bélgica, esses lugares, né? Que estavam mais não estavam dominados pelas imagens que a igreja queria que se criasse, mas uma imagem da sociedade. Aí o artista se coloca, né? Principalmente da realeza, mas alguns artistas ainda acordaram para fazer retratos da sociedade comum, né? Muitos artistas. Aí o artista em si, é isso que me interessa um pouco, esse interesse de se colocar na obra, de estar ali. E aí, no caso do Rê, ele traz sempre uma coisa simbólica nas mãos. Essas plantas, eu não sei te falar, mas com certeza elas serão conhecidas de alguma forma, né? Porque cada retrato ele traz isso de alguma forma. Aqui ele está pegando na pele, aqui nesse outro ele acho que está até de luva, né? Mais um gesto, assim como a Mona Lisa, né? Mostrando a cidade atrás, uma coisa meio renascentista, inclusive, né?
Mas essa questão da presença, de se colocar e de ter essa importância, né, nessa energia, quando a gente vê o artista, e aí nesse caso o artista está como se estivesse olhando para uma câmera, né, uma top model, assim, uma coisa afrontosa, de falar assim, eu sou isto, né? Assim, isso era um pouco inovador para uma certa época, inclusive essa certeza do lugar de olhar, assim, né, esse lugar de encarar o que está vendo. Isso aí também é um pouco performance para mim. Esse é o sentido que... é a coisa que eu sinto quando eu vejo isso, né? Essa afronta no sentido de colocar como arte a minha presença, né? Ao mesmo tempo, uma equalização da importância dos valores, né? Do que é a arte, o que é o ser humano. E o ser humano que cria essa arte dentro de si mesmo, né? Tá quase uma... uma metáfora de si mesmo, uma coisa meio assim. Aí o Rembrandt, que também fez um estudo bem forte retratando a gente vê obras contemporâneas dessa forma. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, mas eu conheço um monte de obras contemporâneas em que o cara se retratou há anos a fio, mostrando essa mudança de idade, isso aí, 1600, né? Já existia um cara que fez isso. E essa necessidade de fazer esse estudo e mostrar entre uma decadência, não sei se um orgulho, não sei o sentimento dele, porque eu não conversei com ele, né? Mas a gente coloca o sentimento que a gente quiser. Porque a gente pode ler assim como se fosse um orgulho dele mesmo, né? Eu sei que a história dele não foi muito legal, né? Que no final ele entrou totalmente, ele quebrou total, ele gastou muito. E ele que foi a pessoa que criou o comércio de arte. Ele foi um dos pivôs assim, de criar a relação do comércio na arte, foi na Holanda, em Amsterdã. E ele foi um dos caras, essa coisa da encomenda pela realeza, né, essa coisa, enfim. Mas acho muito interessante isso que ele fez, tem mais retratos. No trabalho do Rembrandt eu vejo menos, por exemplo, a corporalidade como tema, além dele, né? Eu acho curioso essa fixação com a passagem do tempo nele mesmo. Isso que me interessou nesse retrato. Mas, assim como o Pontormo, eu acho que ele também tem a necessidade do corpo. O Pontormo foi um dos primeiros caras que fez assim, pintou um corpo, eu não trouxe isso. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver, hiperrealista, assim, de um velho, de uma criança nua, hiperreal, assim, sem nenhum interesse estilístico, dramático, de luz, bem naturalista, assim, muito interessante para um cara dessa época, né? Bem inusitado. E aqui um das pessoas que eu gosto mais de estudar, que ainda quero saber mais dele, sou muito curioso sobre o Courbet, porque eu acho que o Courbet, ele era um atrevido social, assim, uma pessoa que não deixava por menos, de jeito nenhum. Ele talvez foi um cara que incitou um certo coletivo, ele citou o que a gente hoje pensa que é um coletivo, né, que é uma coisa que sobrevive além do mercado, né? Que é uma reação de artistas, de pessoas fazedoras, pensadores que não estão aí nesse mercado inflado, inchado, cheio de coisas que a gente tem que criar o nosso espaço, senão, né? Estamos fazendo o quê, né? E o Courbet, por exemplo, era um cara que era sistematicamente rejeitado dos salões principais, porque ele trazia corporalidade, sexualidade, assim, transpirando no trabalho, sabe? E isso em todo o trabalho dele, essa questão é muito forte. Ele, inclusive,
vai ser o precursor do, assim, um dos caras mais importantes para que pudesse ver, como chama, gente? O movimento a seguir aí, impressionismo. Né? Tanto na maneira de fazer manchas e tudo, mas talvez nessa questão de trazer uma realidade corpórea, assim, ele tira o idealismo do neoclassicismo, assim, das peles e traz uma celulite, uma coisa assim muito aberrante para a época. A gente olha os trabalhos deles e acha tudo lindo, mas ali é cheio de coisa muito atrevida. E ele também tem isso de se colocar, mas ele vai além, ele não se coloca só fazendo um retrato. Aqui esse aqui, por exemplo, de baixo pequenininho, tá pequenininho, esse aqui é muito ruim a imagem, não ia dar para ver nada. É ele como se fosse um cara, chama o dorminhoco, uma coisa assim, mas é um símbolo forte de alguém que está à mercê, que está distraído, uma situação, né, à deriva, assim. É um artista. Aqui, essa aqui que é só um retrato do jovem artista com uma atitude bem, vamos dizer, orgulhosa de si mesmo, né? Com seu cachorro fiel, que é um símbolo da fidelidade, talvez a fidelidade a si mesmo. Talvez era até um trabalho que quisesse dizer isso, né? Porque os cachorros eram retratados nos retratos, principalmente das esposas dos reis, para simbolizar a fidelidade. Se um cachorro estivesse pulando na saia da mulher, ela não era fiel, era safada. Isso é a simbologia mesmo da época do Barroco, na Europa. No Rococó tem muito isso, né? E esse outro trabalho que claramente tem um estudo sobre expressão, uma coisa teatral, né? Uma coisa que não é natural, assim, né? Que é inusitada. É quase pop, vamos dizer. Mas se a gente colocar isso aí no contexto da pop art, assim, não fica longe, não. O tipo de traço, de close, uma coisa muito... E esse também, de novo, encarando o espectador, né? Acho que aí existe, para mim, essa consciência assim, também do outro que vai ver, e o passar do tempo, talvez o outro, quantos que não vão normatizar assim, esse lugar do quem está vendo, esse olhar aí, está participando, né? Que é o que o Duchamp traz mais tarde para nós, como visão da arte, do artista, do que vê e a completude que isso traz dentro do processo de ser arte, né? De fazer arte. Eu estou adorando isso aqui, que isso aqui parece muito com isso aqui, né? Estou adorando. Porque aqui, ó, eu estou aqui, sou artista, aqui falando de outra coisa, não é o meu trabalho, mas que é também parte, né? E tem muitas questões sociais aqui envolvidas, vocês, ela. É como esse trabalho do Courbet é incrível, né? Esse trabalho para mim é a performance, né? Vai dizer que isso não é uma performance. Não existia a única coisa que existia nessa época, assim, próximo de performance, um pouco antes até já existia, eram as festas com os tableaux vivants e tal, mas não traziam essa ironia crítica e simbólica da vida da sociedade como o Courbet está trazendo aqui nesse trabalho. E isso para mim é muito performático, né? Até a questão da arte, né? Essa aí está toda amarelão, né? Aqui está melhor. Muito ruim. Sabe que eu viro para vocês, não dá para virar. É muito diferente. Procurei essa obra, mas para quem não sabe, essa obra, ela tem no centro ali o artista próprio pintando uma pintura típica de sua época, que não é exatamente o que ele pinta o tempo todo,
Ele até traz algumas pinturas da natureza romântica, mas um pouco mais, vamos dizer, agressivas, no sentido da pincelada, da matéria, do que quer dizer cavernas, bom, enfim. Eu acho que tem outros sentidos, são um pouco mais carregados nesse sentido. Mas mesmo assim, o romantismo também já traz também um pensamento muito ligado ao que eu estou dizendo aqui, que é essa coisa, essa ideia do tamanho do homem perto da natureza, né? Perto do universo, perto do que a gente significa aqui. E que talvez dê a possibilidade de um ser humano, artista, se ver simples, se ver no meio da sociedade, né? Talvez aí até se colocando ironicamente como um idílico, assim, né? Que fica pintando uma paisagem romântica. E aí, de um lado tem a sociedade proletária, a sociedade pobre, os comuns da vida, os mártires, né? Que são do lado direito. Do lado esquerdo aqui, a sociedade rica, intelectual, aqui a irmã dele, ele se coloca nesse lugar, né? A irmã dele é essa de Charles aí, Baudelaire está aí também pintado nesse trabalho. Então tem claramente uma divisão, quase que, vamos dizer, hoje a gente sabe que isso tem a ver com a educação, né? É um trabalho... Quando a gente olha aí, fica tão claro, né, que tem a ver com educação e possibilidades de vida, quer dizer... E no meio essa musa da arte, aí, que seria modelo, que ele não está pintando, não é o tema do trabalho. Isso é muito interessante. Isso para mim é um dado muito performático. O deslocamento da figura nua, ela é uma metáfora dentro da metáfora, né? Ela foi pintada por ele, mas não como um modelo, mas como um símbolo, talvez da arte, né? Essa coisa da musa, ou talvez da realidade, que ele tanto denuncia dentro do trabalho dele, quando ele pinta a celulite de uma mulher, quando ele pinta uma mulher meio assim... jogada na relva, assim, que isso era um escândalo para a época, meio uma postura de uma prostituta, né? E isso era o que o Courbet fazia, isso escandalizava a sociedade, fazia com que as coisas dele fossem proibidas. Esse trabalho, então, é uma performance maravilhosa, é uma performance que encara o mercado de arte e a snob fala bonjour, chama Bonjour, Monsieur Courbet. Esses outros dois rapazes ao lado são dois críticos da época. Os caras... E ele encontra com os dois no meio do nada, né? Assim, um caminho que não é Paris, né? Que eles vivem em Paris. Mas ele desloca esse encontro para o nada. E aí eu já li muito que existe uma atenção dele colocá-los na sombra e colocar ele na luz. Toda uma relação crítica altiva, assim, do lugar do artista, do artista que está assim à margem, né, num outro lugar, fazendo um embate na vida. E ele era um cara que tinha críticas no jornal toda hora, charge com ele, porque era um cara que não deixava por menos, fazia barulho, né? E fazia o Salão dos Renegados. Isso que eu estou falando que era o coletivo, eu não completei minha ideia. É um tipo de coletivo, né? Vamos dizer que foi um Salão dos Renegados, são os artistas que não estão ali no Salão dos Aceitos. E tomaram espaço para fazer o que queriam, né? E aí vemos assim uma atitude bem assim que eu já chamo de performance, eu acho que isso faz parte da história nítida, né? Eu acho que tudo isso que eu estou falando, para mim, faz parte, só que ainda não é reconhecido. Mas aqui é nítido, assim, já essa questão do artista se colocar ao vivo, de arriscar criar uma interseção, né, entre áreas,
áreas sensíveis, áreas do artístico, né? E aí nós vemos questões musicais, da poesia, que é a poesia dadaísta, né? Que ele aí é a primeira apresentação do poema Caravane, do Hugo Ball, que é um dos poemas mais famosos do dadaísmo. A gente está no dadaísmo. E aí vamos dizer... Eu esqueci de dizer uma coisa. Um fato muito importante. Todos esses que eu já mostrei, todos esses artistas, esses momentos da arte, eu descobri isso através do meu estudo, e quando eu vi, falei, é tudo coincidentemente, numa entrepassagem, numa fresta entre épocas muito distinguíveis, e esses artistas se encontram exatamente na fricção disso aí, né? Que é o maneirismo, o romantismo, essa passagem do mundo industrial, né? Para a era da industrial, que é a passagem do romantismo para o impressionismo, né? Mas o mais importante aqui, acho que para o ser humano, era essa consciência do industrial. Aí na época do maneirismo era a consciência do cosmos, do mundo redondo. Tudo isso provocou no ser humano também essa necessidade desse sentimento que eu estou dizendo aí, da vontade de mostrar a presença, de deixar um rastro, de deixar uma marca, uma marca da mão. Né? Aí no dadaísmo era a Primeira Guerra acontecendo, e aí é um encontro de quem não queria, não concordava. E aí se viu também pequenininho de novo, né? Diante das máquinas, se viu corpo frágil, importante, corpo. Acho que quanto mais frágil fica mais importante, né, o que a gente tem, o que a gente é. E aí o dadaísmo se fez, assim, vamos fazer talvez uma coisa efêmera, uma coisa que se joga no ar, assim como uma bomba, ou né, um corpo esquartejado, ou uma mulher bonita de salto, né? Aí é um artista da mesma época, o Picabia, 1920, fazendo uma performance, né? Que é uma brincadeira aí com os inteligentes, os idiotas, e tem esse alvo que vai bem no centro do sexo deles, e sem ser óbvio, né? Eu sei que nessa época a sexualidade também era muito relacionada à mecanização da indústria, eles têm muitas pinturas, eu não estou mostrando nada disso para vocês, que eu quero focar na imagem do artista na obra e no que ele faz mesmo, nesse lugar da performance do artista, e não, porque a performance inclusive pode ser feita por outras pessoas, né? Mas nesse caso eu queria muito pensar essa necessidade. E a gente está vendo isso crescer cada vez mais, né? Muita gente com essa necessidade, até sem saber porquê, de ser parte da obra, de estar lá como um rastro de uma presença, talvez a chance de presentificar uma insignificância. Né? Um mundo tão cheio, tão disputado, e a gente nem acredita que consegue, né? Assim, é tão grande a proporção, né? O Picabia, aquele artista que acabou de aparecer ali com um lambe-lambe irônico, dadaísta, um homem sanduíche, né, da década de 20, ele foi o roteirista do primeiro espetáculo multimídia do mundo, né, que se chamava Relaxe. É um espetáculo dadaísta, de 1924, tinha a música de Erik Satie, e todo mundo trabalhou aí, gente, todo mundo estava nesse trabalho. E tem no meio, e é uma ironia total com a lógica, inclusive, do teatro. Então isso para mim é performance, sabe? É um trabalho que chama, vamos dizer, intervalo para nós. Que é relaxe, quer dizer a hora do intervalo do ensaio. Não é nem do espetáculo, é do ensaio.
E o trabalho se chama isso, a hora do não trabalho, né? E aí você vê que os caras estão tirando a roupa, eles estão andando com... tem uma roupa desenhada pelo picabe, com umas estampas de bola, assim, meio geométricas, que são umas roupas de baixo das pessoas, né? A gente vê hoje como esses macaquinhos, isso aí é roupa de baixo, dessa época. As meninas também têm essa situação, eles estão tirando a casaca de gala, né, que eles dançavam. E aí você tem uma pessoa que sendo carregada no carrinho, meio morto, assim. Né? Aí existia, nessa época, assim, um pensamento na guerra. O filme, aí no meio desse espetáculo, para o espetáculo, tem um filme que se chama Entreacto, que é o descanso do espetáculo, e que também não é um descanso, é um filme. É um irônico atrás da outra, uma coisa irônica atrás da outra, né? Eu tive a honra e a sorte de participar de uma tentativa de uma remontagem. Foi feita aqui no Palácio das Artes, eu fiz cenário de figurino, com orquestra, o filme veio, foi maravilhoso, assim, participar um pouco disso, mas eu sei que não tá nem, ficou muito aquém dessa ironia aqui, muito aquém. E aqui, por exemplo, o que está no cenário são focos de luz, que no final da peça, pá, caia na cara de todo mundo. É muito doido. E então, assim, tem um ato e tem um entreato. E no entreato entra o entreacto, que é o filme. E aí, nesse filme, aí é o picabe de novo. Tem uma cena, por exemplo, em que a filmagem da bailarina é sempre por debaixo, pela calcinha dela. É um escândalo, né? Eles ficavam filmando a bailarina fazendo grand jeté, vendo a calcinha dela. E aí, uma hora do filme, acontece mil coisas. Tem um canhão, tem uma coisa ligada à guerra, à morte, mas super irônica, engraçada. Tem até uma montanha-russa, uma linguagem parecida com o vídeo atual, assim, com uma coisa de velocidade incrível. A música bem mecanizada, com sons de pistão, muito mecânico mesmo, de indústria. E aí tem uma hora que a câmera pega a meia dessa bailarina e vai mostrar o rosto de uma bailarina linda, e quando chega é um cara de barba. Uma bailarina barbada, um homem, um híbrido, uma androgenia, né, que mostra que esses caras também, eles não estão... a gente lê tudo isso muito só como uma questão de uma ironia bipartida, né, homem e mulher, mas aí já existia esses caras, eu sei que eles conheciam já essa questão, até desde o maneirismo isso já existia, o renascentismo já trabalhou isso, o Da Vinci tem isso no trabalho dele, da androgenia como uma possibilidade de falar de algo mais, de um espírito mais elevado do que essa presença humana nossa, bipartida, que fica muito preocupada aí com os valores, né, tanto da sexualidade, do dinheiro, do social, tudo isso, né? E aí uma questão alquímica, inclusive, que vem dos saberes alquímicos, a tentativa de um casal da realeza se tornar, por exemplo, isso existe desenhos e fórmulas de se tornar esse híbrido aí, né? Então, muitos artistas se pintam aí, se colocam nesse lugar do andrógeno. Isso é interessante, né? Que a gente vai ver isso hoje, tá também assim, eu estou colocando coisas, se a gente colocar tudo hoje está acontecendo, ainda também. Né? É uma questão do humano, é uma questão talvez da performance para mim. Ela não começa lá naquele lugar que a gente fala, assim, nos anos 60, foi um corte, sabe? O negócio já existia lá dentro, né? Assim, desde que a gente falou assim, nossa, eu sou um ser humano, né? Que eu estou fazendo aqui, né? Sei lá quando que isso começou. Aqui é uma cena que também tem o Eric Satie, o René Clair que está lá em cima, que é o cineasta, e o Eric Satie, o músico aqui. Todo mundo faz parte da obra. De alguma forma, eles estão nesse filme. Eles vão em câmera lenta assim, aí sai uma bala de dentro, é uma coisa bem simbólica. E aqui tem o
o Duchamp fazendo uma cena ao vivo nu. Esse Adão é o Duchamp. Que é incrível, né? Assim, ele dentro do relaxo, essa cena existia. E aqui no filme, aqui ele está jogando xadrez com o Man Ray em cima do teto de Paris. Aí tem uma cena que um barquinho vem nos tetos de Paris, assim, com essa coisa da guerra, né? Uma coisa ligada à guerrilha. E essa imagem do Duchamp fazendo essa língua, né? Porque cai um jato d'água no tabuleiro, o tabuleiro explode. É muito divertido, porque aí, resumindo só o filme, que é muito engraçado, o que acontece é um enterro puxado por um camelo, tem várias personalidades nessa procissão, e aí eles estão rodeando uma Torre Eiffel mini, assim, um símbolo de Torre Eiffel, dão uma volta. Na hora que eles não acabam de fazer o círculo, o caixão se solta, uma ribanceira abaixo, e a procissão, que era câmera lenta, começa a ser rapidíssima, que sai correndo, entra numa montanha-russa, assim, uma coisa que o nosso olhar entra na montanha-russa, e aí o caixão cai, e esse caixão sai o maestro que estava ao vivo. Gente, isso é performance, né? O maestro vai e some com todas as outras pessoas e vira para o público e fala, não acabou não! E aí faz um The End assim, ele rasga a tela. E aí começa de novo o segundo ato do relaxo, né? Esse espetáculo para mim é fantástico. Aí está o Duchamp de novo com atitudes performáticas, né? Fan terrible. Que o Duchamp, eu acho que ele é um cara que o trabalho dele permeia o tempo todo essa questão da performance, sem necessariamente usar essa presença própria, inclusive como foto-performance, assim, como parte da obra. Né? Esse aqui de cima, que é uma cena dentro de uma exposição dele, com uma mulher nua, né? Meio uma atitude parecida com o Courbet, né? Essa questão da mulher como musa da arte é arquétipo, né? E a mulher é que traz ao órgão da criação e tudo isso. A gente não pode ser feminista o suficiente para negar. Deixa ser, né? Que bom. É dela que sai mesmo os óculos e tudo, né? É bom demais. É que a gente tem que também, que ultimamente está perigoso a gente não querer nada, né? Que foi formatado como símbolo do que é o feminino, o masculino. Nós temos uma hora de ter que... Aí, gente, vocês também podem falar. E o Duchamp tem essa atitude no trabalho dele que eu acho também muito viva para quem quer a percepção do tempo e de que o tempo não tem que ser corrido e de que ele pode fazer um trabalho que é o Ar de Paris, assim, só olhar para o ar e falar assim, esse que é o trabalho. Isso é gente que tem tempo de ter o tempo, né? E pensar que o ar já significa, já preenche. Mas tem que ter tempo para pensar. Não tem. Se estiver correndo, nem nota. Não vai notar nunca isso. E o Courbet tem isso, ele tem trabalho... o Duchamp tem isso. Inclusive, o Duchamp, ele tem trabalhos totalmente ligados ao Courbet, né? O último trabalho dele, o Étant donné, é inspirado no trabalho, vamos dizer, emblemático do Courbet, né, que é A Origem do Mundo, que é aquela vagina cortada, assim, né? Não sei se vocês conhecem. Em 1800, o cara vai e faz esse quadro, que é uma vagina, que ele chama da origem do mundo, que também compara com uma caverna na natureza. Isso vamos dizer que aí o cara está tão elevado, tão para frente, no sentido de pensar que o corpo é o cosmos e tal. Hoje a gente está pensando nisso. Talvez, algumas pessoas acreditam, eu acredito. Aqui o Duchamp de novo trazendo a coisa do andrógeno, né? A relação do andrógeno, que muitas vezes pode ser isso, o Duchamp dando pinta, né? Essa tentativa assim, muito simplória de ver isso, que não é nada disso, é muito mais que isso. Assim, dando pinta para a sociedade. Mas aí eu tenho certeza que Rose Selavi
Se a gente tem um trocadilho aí, que é Eros é a vida, né? Rose c'est la vie. É um nome que incita isso, né? E Eros no sentido da criação, não é só erótico no sentido da trepação. É nesse sentido mesmo da existência do Criador, do feminino, masculino, tudo junto, né? Que aí é possível uma criação, né? Uma coisa, vamos dizer que a arte está nesse lugar de tentar elevar o espírito do homem, de tentar criar no homem um sentido mais lúdico com a vida, menos taxativo, respeito até onde se precisa, né, no sentido social, de respeitar a individualidade, mas quando chega nas experiências artísticas, a gente está vendo que a sociedade não está aguentando, né? Ainda está achando que a arte é contra. E esse tipo de atitude ainda tem a ver com isso, né? Também. Mas tem também esse saber aí antropológico, né, que está em todas as religiões menos a católica, de que os seres divinos são ambíguos. A católica existia isso, dizem que Jesus era ambíguo, era um ser andrógeno, que não tinha essa importância de que ele era ou não, se ele dava luz, se ele... Né, isso foi mudado, eu não lembro exatamente o Papa, que também não quero culpar ninguém. Deixa ele, né? Mas ele fez isso, ele criou a mãezinha e o paizinho, a mãezinha não podia trepar, né? Mas ela, por isso, né, que ela não trepou para ter o filho, mas que aí ia ficar demais. Mas o Cristo, até no Velho Testamento, existiu uma ideia de que ele existiu como Krishna, como os santos da religião africana, né? Não tem essa questão assim como uma importância muito grande. Aí eu trouxe uma pessoa que não é ela, né? Uma pessoa que a gente não fala dela como performer. Mas a pintura dessa mulher é o tempo todo sobre isso, né? Sobre a minha presença nesse lugar. Tem a minha dor, mas tem uma outra coisa também que é além da minha dor, né? Que é essa força e esse ímpeto simbólico de existência, de criar. Aí também, olha que ligação incrível com o Duchamp, né? De um ready-made pintura, né? Que a vida dela é pintura. Isso é uma atitude, para mim, muito parecida com a performance. Por isso que eu não tenho o menor problema em misturar tudo. Acho que a atitude é toda igual, né? A gente está sempre se colocando para a sociedade. Você faz uma pintura, uma escultura e tal, tal. Talvez você não tenha necessidade de colocar o teu corpo, mas a gente teria que ter a mesma intensidade de um performance no fazer artístico, eu acho. Né? Para mim, eu faço tudo com a mesma vontade de ser verdadeiro, assim, de estar criando um negócio, né, também com a responsabilidade do outro olhar, que é interessante. Assim, eu acho isso muito importante. Né, de não ser só uma arte que está me agradando dentro de mim, assim, gostoso, pouco. Ela só é gostosa quando ela alcança isso. Aí, trazendo aqui para o Brasil, né, também, de novo, a coisa da androgenia. Também pode ser visto pelos machismos brasileiros, só com uma ironia sexy, né? Um brinquedo de carnaval, né? Uma ironização da mulher. Mas não é isso. A gente sabe que não é isso. Hoje, então, tem um livro que chama A Moda do Novo Homem, que são artigos coletados que o próprio Flávio de Carvalho escreveu. O Flávio de Carvalho está cortando a data disso aí, é 1954, tá? O Flávio de Carvalho, ele fez esse livro, que é um estudo sobre a roupa desde a pré-história, assim como eu tentei fazer aqui agora com esse sentimento do homem, do artista, principalmente,
de se colocar na obra, né? De assumir a presença na obra, de não ter, né? De desmitificar, inclusive, o lugar da arte, do artista, ao mesmo tempo, talvez, ou mitificar. Dúbio, né? Ao mesmo tempo, as duas forças. E aí ele faz lá, mostra no estudo, que o homem no mundo usou muito mais saia do que calça. A história da calça é muito curta. Né? Na história do homem do masculino também. E aí ele está também pensando como um arquiteto, né? Seria muito mais refrescante usar uma saia. Mais ágil para lutar na rua. É por isso que os caras em Roma e tal usavam saia, talvez. Porque é mais ágil, né? A perna não está prendendo, nada. E aí tem outras... E também tem as ironias, com certeza, que ele tem, porque ele sabe onde ele está. E o Flávio de Carvalho não é bobo, assim... Não vai ser ingênuo de sair com uma roupa dessa, não achar que tem essa leitura, né? E aí ele faz algumas gracinhas, mas... essa saia prensada, mas tem o modelo romano aí também, né, ligado a isso. Também na blusa, o modelo renascentista de roupa. São roupas de história, assim. Nem é uma roupa da mulher da época, nesse sentido, né? E o Flávio de Carvalho tem duas aparições nesse sentido, né? E as duas têm uma coisa tão interessante de questionamento social, né? E ele faz esse estudo antropológico, claramente ele é interessado nisso, né? A primeira, que foi a experiência número 2, essa experiência número 3, o traje New Look, o Flávio de Carvalho, na primeira é uma procissão de Corpus Christi, em São Paulo, que ele entra no oposto, né, da procissão. Quem não sabe o que aconteceu, mas uma coisa que é incrível nesse trabalho é que ele criou um documento escrito, um relato que ele, logo depois do que aconteceu, ele escreveu tudo que ele sentiu e que ele percebeu, inclusive a hora que ele não percebia mais. Olha que incrível, ele fala: quando o medo tomou conta de mim, eu já não sei mais o que eu sentia, não sei mais como eu estava. Ele desenha ele todo desfigurado, assim, uma representação do sentimento. Então, assim, como que ele já atravessa todos os campos, né? Tanto da antropologia, porque ele faz um estudo dos olhares na procissão, das míticas que ocorriam na afronta que ele fazia encarando cada pessoa da procissão. Ele ia de chapéu, já afrontando a educação cívica, moral, e depois ele encarava, e no relato deles fala: essas aqui eram as irmãzinhas, as freirinhas, e umas queriam olhar e não olhavam, uns olhavam, e ele ficava fazendo uma análise incrível disso. Então esse é um documento do trabalho, assim, de um nível, acho que até hoje ninguém nunca superou, assim, nem nunca fez essa experiência mais na vida. É uma experiência muito inovadora, né? E ele não era um performance constante, mas tinha uma atitude na vida que eu acho que tem a ver com isso. E a Luz do Fogo, eu tenho colocado ela muito ultimamente, com certo orgulho dela como pessoa, artista, sim, mulher tida como prostituta, né? Claro, mulher, vamos começar a pensar isso aí, anos 50, mulher, dançarina, com uma cobra, gostava de nudismo, uma ilha sozinha. Uau! Performance. Era uma performance a vida inteira, ela não precisa fazer outra. Né? E foi assim... justamente por isso foi dizimada, né? A sociedade não aguentou respeitar isso. É uma coragem danada, um risco. Uma mulher que era da alta sociedade carioca, ela foge com um cara do circo, renega essa história, volta para o Rio de Janeiro, dá uma risada e vai morar numa ilha e fica nua lá, sozinha. E isso
quando ela vai para o Rio de Janeiro, ela faz essas danças com as cobras. São umas danças meio com música indiana, assim, tem muito da coisa da dança indiana. Tá? Aí é ela na ilha dela. É uma atitude que nem hoje eu acho que as pessoas iam entender. Imagina uma mulher pelada numa ilha sozinha no Rio de Janeiro hoje. Acho que nós voltamos até para trás, né? E a Luz del Fuego, é muito doida essa história dela, né? Essa ideia, essa atitude social, assim. Se ela existisse hoje, ela estaria nas bienais, com certeza, não ia? Estaria pelo mundo sendo conhecida como, né, feminista, ativista. Com certeza, que ela deve ter feito ela devia conhecer tanto dessa lógica, né? Porque ela foi peitar isso, né? E não foi assim. Se ela transava com vários homens, azar, né? Isso hoje é normal. Mas ela não estava fazendo um prostíbulo, não era isso. Por isso que ela foi morta. Os caras acharam que ia encontrar lá um prostíbulo, né? E mataram ela. Só tinha ela. Ela era mais velha, tinha uns 50 e tantos anos. E eles ficaram decepcionados e mataram. E aí dela pulo para Irving Klein. Salto. É isso que eu falei, que eu ia inserir assim, esses dilemas, né, da existência. É um trabalho que usa a técnica da fotografia para dar essa ideia do se jogar no espaço, né? Também num espaço desprotegido, num espaço sem... Vamos dizer que é a maneira que a gente se joga nas coisas que a gente assume na vida, né? O que a gente deveria se jogar, né? Dessa forma, assim, com a coragem total, de peito aberto, sem proteção, né? Se a gente não faz isso, principalmente o artista, assim, esse salto é constante se ele quer se manter vivo, assim, né? Muito um lugar do artista que está curioso sempre, que está renovando, que está tentando não cair nas próprias armadilhas. Então, essa imagem para mim tem muito a ver com isso. O Irving Klein trabalha muito depois também essa questão do vazio, também tem a ver possivelmente com a existência do Duchamp. Ele faz outros trabalhos que são meio performance, mas não tem essa coisa assim, né, do corpo só presente. Tem as pinturas com o corpo da mulher. Ele nunca fez com ele mesmo, né? E o trabalho que ele faz, assim, que são as pinturas com o corpo da mulher, né? Que não é dito que é performance ou nada, mas é o início de uma ideia muito performática, né? Inclusive desse uso do corpo alheio como obra, também. Tem outros artistas na época que fazem isso, eu estou trazendo só alguns. Mas isso é um pouquinho antes dos anos 60, né? É tão interessante ver isso na internet, o vídeo, ver a atitude dos corpinhos dos anos 50, assim, que parece que elas estão vestidas. É tão clássico a maneira que elas andam e se mexem, que é comportada a nudez, né? Tem uma coisa engraçada. A gente vê ali as mãozinhas, olha, é tudo assim, não deixa vir assim, como no Courbet, né? O escândalo do Courbet é que a mulherzinha lá não estava fazendo dedinhos simbólico, de estilístico. Era aquela mulher largada, assim, né, na beira do rio. E isso é um pouco perigoso, né? Opa, o que aconteceu? Será que acabou? Não, acabou não, tem mais. E aí vamos logo dar uma paulada aí, né? Vale Export. Aí eu quis trazer um pouco de mulher, né? Porque aquele pedaço da história, as mulheres estão um pouco escondidas, né? Aquela história mais primal
da nossa vida ocidental. Tinha mulher também, mas a gente não sabe nenhuma delas. Aí também está aí a história de que as mulheres podem estar, e aí elas são exageradamente, elas têm necessidade de se colocar nesse lugar, né? A Valia Export, um pânico genital, né? Que ela corta a calça, mostra a vagina e fica com essa metralhadora e deixa uma cadeira, talvez por um possível que queira sentar na frente dela, com esse cabelo Black Power assim, nessa época, né? Década de 60, assim. Não é nem Black Power, é meio uma questão meio da feiura, assim, de fazer um cabelo esgranhado, né? A gente hoje pode até ver isso como uma coisa pra noite, assim, engraçada. Já é mais aceitável como estética, né? Mas nessa época era a estética do rolinho, né, que se usava. Uma mulher assim não sai na rua, né? A Marina, né, nesse lugar aí também da necessidade de se colocar, e nesse trabalho onde ela se coloca à disposição com essa. Ela fala que essa ideia veio a ela quando ela ouviu falar que a artista da performance fica aí e não faz nada, porque não trabalha constante no estúdio, toda essa coisa, né, do fazer artístico. Eu gosto de tudo, mas tem artista que não, né? E aí tinha essa crítica, que era um artista que ficava à toa, né, que chegava lá e ficava se colocando como obra, porque não tinha feito nada. E aí ela faz essa performance que ela não ia fazer nada. E quem ia fazer era o público. Ia fazer tudo para ela, nela. E aí, né, uma performance bem forte, bem que todo mundo já deve conhecer um pouco o mito dessa performance. Eles entram numa catarse da maldade humana, né? Até um certo ponto eles dão um beijinho, carinho, até aí eram 6 horas dessa história, o povo bebendo madrugada fora, até as 4 da manhã. Até uma arma com uma bala foi colocada para ela puxar o gatilho no peito dela. Arranharam ela, puseram espinho dentro da pele dela, fizeram 1000 maldades. Né? E ela aguentou até o fim. E aí diz que quando ela sai da performance, as pessoas saem correndo, vão embora, não querem encarar mais ela. Assim como, né, a pessoa que eles usaram aquele tanto. Abusaram. O povo não estava acostumado, por exemplo, a ver uma mulher criar essa possibilidade nessa época. Talvez uma mulher bonita, né? Artista e com uma certa ironia de proposta. A ironia, ela provoca muito essa raiva. E depois é uma mulher assumindo assim, né? Pode passar a mão, né? Eu não vou fazer nada. Você pode passar a mão, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada. Mas se você fizer isso, você sabe, né? O que você que fez, né? Também tem contar com a consciência do outro. Tanto que ninguém conseguiu ficar encarando ela depois. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Aqui o Lai, que vai depois ser o parceiro dela, aí o Lai traz de novo a Rosselavi para nós, né? Tem a ver com isso. O Lai, antes de encontrar a Marina, ele tinha esse trabalho aí, todo ligado à androgenia, né? Eu já falei um tanto disso, né? De novo traz a coisa da pele, que está lá atrás, vamos dizer, no retrato do Rê. Aquele lado feminino do Lai podia ser o retrato do Rê, né? Com aquele cabelão ruivo, com a pele, com a mãozinha, né? Tem tanto a ver. Interessante as coincidências, como que os arquétipos, né, também vão sendo trazidos, né, de volta aí. E aí os dois, nessa dualidade, nesse pensamento da dualidade dos dois, aí esse trabalho é muito interessante nisso, porque aí eles conseguem juntar o conceito de ready-made, essa questão da dualidade, mas separadas, mas quem entra dentro do pote da dualidade, né, acontece, esse trabalho é muito, muito interessante, porque
as pessoas quando passam por aqui, vocês imaginam o tanto de pensamento, né, que deve dar. Né, do como, por onde será que eu passo? Ai meu Deus, que negócio, né? E a pessoa ainda está nua, tem que raspar, aí tem a escolha, tem vamos dizer, uma obrigação, chama imponderável, né? Não tem jeito, tem que passar por essa situação. Né? E a pessoa está entrando numa exposição de arte, é dentro de uma abertura de uma exposição. Eu tive a chance de fazer isso, uma remontagem disso uma vez, só que eram 2 homens, era um casal, meu companheiro de época, e a gente estava recebendo uns alunos, sabe, para uma aula, eles não conheciam eles, a gente ia dar 1 mês de aula para eles, a gente recebeu os alunos assim. Quisemos dar assim, coragem, a gente vai receber vocês assim. Mas o mais legal foi perceber as reações, como elas acontecem, que eu fico imaginando que aí deve ter sido muito parecido. Essa coisa é como se fosse um scanner, assim, sabe? De um complexo da característica daquelas pessoas. A pessoa passa assim, tomando cuidado, essa mulher que põe a bolsinha para fora, assim, vai passar assim, com cuidado, ou o cara pôs assim, primeiro a bolsinha, não passou assim, blá, né? Não passou aqui encarando o cara no olho. Cada um traz um código, um pensamento, um negócio e reage sem saber. E foi assim que aconteceu. Depois a gente veio conhecer essas pessoas durante 1 mês. E as características da primeira passada se repetiam ali. A única pessoa que fez assim com a gente, não voltou. Ela empurrou a gente assim, tá? Pra passar. Nunca vi a cara dela mais. Então eu acredito que é meio um scanner, né? Um scanner social, sexual, emocional, tudo aí de social, né? De quanto você aceita, né? Tudo deve ser muito doido isso aí. Tem uma coisa que eu nunca tinha notado, pelo menos nessas fontes, é que a maioria das pessoas são viradas para ela. Nunca notei. Também é até fácil de pensar isso, né? A mulher é muito mais usada nesse lugar, né? Eles são voltados para o homem. Para a mulher. Ai, não, errei. Não. Não estou conseguindo mais. Vou deixar isso. Aqui, eu acabei minha apresentação. Eu não fiz uma coisa muito longa, são 2 horas, né? Não sei nem quanto tempo eu tomei aqui. Um bom tempo para a gente conversar, né? Eu acho que tem uma importância aí a conversa, não tem? Eu fiquei achando que tinha. Aí trouxe essa ideia assim, meio que é uma ideia mesmo muito pessoal minha, de visão, assim. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, tem muita gente que faz, né, performance, ou que está estudando. Eu queria perguntar uma coisa para você, isso que você falou no final, desse scanner da personalidade de cada um, chamou a atenção. Fiquei pensando, por exemplo, quando você está fazendo uma performance, independente de qual que seja ela, como você olha para o público? Sabe? Eu fico lembrando de uma performance que eu fiz no Sucesso Acontece, estava tocando e parecia que você não estava, quer dizer, óbvio que você estava lá, a sua presença era muito intensa, assim, mas parecia que você não estava muito ligando para a gente que estava olhando para você. E agora, quando você diz que a performance ela desperta na gente alguma coisa que a nossa personalidade, né, nem sempre evidencia, assim, como que você está o tempo todo atento a essas coisas, as reações, e como que isso é, mesmo assim, te mantém num lugar meio distante, sabe? Não tem? Pelo menos é uma forma que eu vejo você para fazendo as performances. Você olha para o público, perceber o que aconteceu ao redor e se mantém dentro da performance. Sim. Cada performance é diferente. E vai depender do objetivo que eu tenho nela, né? Então, tem performances em que a gente naturaliza para não ter esse lugar que você está pensando, que é um lugar um pouco de uma técnica cênica, né? Esse afastamento que cria ali,
também da energia que a ação proporciona, que também afasta um pouco, porque uma performance não, dependendo do que ela quer dizer, né, ou de como ela quer afetar, ela pode criar um campo artístico, vamos dizer, sei lá, que o corpo é parte de uma imagem, e isso já detona um certo afastamento, porque a gente também é adestrado para ver arte, né? Assim, bem pouco no Brasil. Na Europa fica mais distante ainda. Ia mesmo. Aqui a gente ainda tem um pouco, vai um pouquinho além dessa barreira aí, tem vontade pelo menos, né? Porque ainda não está tão educado. Mas naquela performance, por exemplo, peculiarmente existia uma busca de olhar, não era sempre. Porque aquela performance eu tinha também que tinha muita coisa, muito complexa, né? Porque ela era muito simples e muito complexa. Muito simples porque era somente um artista com um acordeon buscando músicas e deslocamento do espaço em relação a tudo que estava no espaço, gente, móveis, tudo, mas sem saber exatamente de que forma aquilo se daria. Aí tentando criar músicas desconhecidas, né? Não tinha nenhuma música composta, que foram sendo compostas lá mesmo, acabou acontecendo. E tinha uma questão do olhar, sim. Tinha tanto a hora que eu estava quase que ausente, tinha horas que eu estava até de olho fechado, meio mórbido, meio como se fosse um músico morto que suava, que ainda tocava, de olho fechado, deitado como um corpo no chão. Tinha essa hora, tinha hora que nem o som saía, que eu estava deitado de bruços, e tinha uma hora do improviso em que eu buscava encarar as pessoas. Você não conseguiu ver esse pedaço, né? É que eu ficava 8 horas por dia fazendo o trabalho, então eram muitas horas para mim fazer muitas coisas diferentes. Eu tinha uma estratégia também, era de não ficar o tempo todo. Se eu ficasse o tempo todo naquela pessoa, ia ficar meio ruim para mim e também nada interessante para quem pudesse estar seguindo aquela performance por muito tempo. Mas aí depende demais. E naquela performance eu precisava da cumplicidade do público. E essa coisa buscada pelo olhar. Não é um olhar assim naturalizado, porque eu não vou sair desse lugar que eu estava, que era desse ser assim meio deslocado mesmo, dentro de um campo que não era o comum, não tinha jeito. Que era um campo do improviso, era como se eu fosse um animal, né, que o acordeão fizesse parte. E isso é que dá isso que você está falando, me perguntando. Esse senso do animal com tudo junto. Né? Então eu tenho, como um gato, uma raposa, um senso assim ligado. Isso é uma questão que a gente trabalha muito no improviso. Improviso cênico, musical. Que a gente tem que estar ligado em todas as atenções, os desvios, as coisas que saem da culatra, e não é erro, saiu pela culatra, né? É uma coisa que você vai lidar com ela para ela fazer parte. E todas essas coisas aconteciam. Eu deparava com uma pessoa doida, eu deparava com uma pessoa que chorou, uma pessoa que sorriu, uma pessoa que fez cafuné, deitou comigo. Muitas coisas, teve até uma paquera. Foi incrível. Teve cada coisa assim, inusitada, mas eu estava naquele lugar, né? Isso era muito interessante. E isso era proporcionado, aquela performance era muito especial nessa questão das 8 horas. Né? Eu tomava 3 copos d'água e ia ao banheiro uma vez. E estava nesse tubo de tempo. Né? E isso, você imagina, né? É uma questão que é movimento meditativo também. E é por isso que a minha energia cresceu daquele tanto que você percebeu que você não conseguia ficar próximo natural, né?
Mas isso tem muitas técnicas também, da questão de enxergar. Até aqui eu vejo a minha mão. Eu vejo que ela está aqui, ó. Eu vejo que ela mexe, eu vejo as mãozinhas dela toda mexendo sem olhar para ela. Eu vejo ela o tempo inteiro. Eu estou olhando para lá. Né? Então, se eu faço isso, eu vejo para trás dela, eu vejo a porta. Né? Isso é técnica. É uma técnica de muitos anos de pensar isso, né? Como é que eu desloco meu corpo no espaço e como é que eu pareço natural também, porque eu tenho trabalhos que eu quero ser menos que aquilo. Mas eu arrisco ir lá na representação, eu arrisco mesmo, consciente, não tenho problemas assim, e acho importante trazer para a performance outras maneiras de experiência no campo das artes, né? Porque a performance não é assim o assado. Né? Assim, existem gente que gosta de um jeito, gente que gosta do outro. Mas eu acho que o interessante da performance é que ela não é assim nem assado. Ela é um experimento híbrido, ela é essa androgenia, alquimia. Mais questão? Na verdade, isso é uma ponderação. Eu trouxe muita definição do Flávio de Carvalho, no sentido de ele falar desse corpo pós-performance, desses lugares registros, dessa fadiga, desse outro lugar. E aí, eu imagino que esses trabalhos de longa duração, como você tem essa direção que você vem, traz muito esse olhar para esse corpo pós que continua e reverbera, e que é interessado muito em pensar esse onde não é visto, onde a coisa se instala num lugar onde ela não ela comunga ou não comunga com o outro, assim, não sei, assim, essa outra fissura que ela é tão potente quanto e como compartilhar isso ou não, sabe? Mas o campo dessa reflexão, dessa reverberação, que às vezes ela não é meio silêncio, mas é também matéria, assim. Entendo, eu nunca trabalhei isso. Agora me veio aqui um outro trabalho da Marina do Lai, que é o Relação no Tempo, que são essas relações que eles fizeram, né? Aquelas que eles batem no outro, que eles batem na cara do outro, um que eles batem na coluna, e aí tem uma que eles fazem uma trança com o cabelo um do outro e ficam umas 6 horas no museu sem público, e aí abre a porta já com eles já cansados. Aí que eles vão fazer o trabalho. Né? Tem a ver, né? Essa vontade de que a coisa estivesse andando, né? Assim, que tem no caso da longa duração, o público acaba encontrando um pouco disso, só que está ativo ainda. Você está falando no lugar do silêncio do nada, né? Assim, essa sensação de vontade de se destruir, né? De beber e fumar e se jogar na festa. Engraçado. Nunca pensei isso, né? O Flávio, não sei se ele foi imediatamente depois de escrever, né? Porque pode ser, porque para ele ter a memória que ele teve dentro do que ele escreveu é impressionante, né? Ele lembra de milímetros, assim, das visões e tudo. Mas é muito inusitada a maneira que ele faz, né? Essa coisa relatada e talvez já com alguns interesses de olhar que ele ia fixar, né? Eu não sei se ele já tinha, né, prefixado algumas vontades de ver, né, como que seria a reação desse ali, desse aqui. Essa coisa também foi vindo depois da sensação, né, com o choque, depois da experiência. Acho que seria mais assim, talvez, né? Mas eu nunca
Nunca me ative muito assim para perceber se assim como obra, assim, né? Você está falando nesse sentido, né? De assumir esse espaço depois do fazer? Ou assumir, ou como ele continua, assim, ele ainda... No caso da performance, eu acho que é uma forma que, se está te interessando, você teria que encontrar uma parte, explorar ela. É isso que eu penso, assim, que a performance, ela ainda tem esse lugar do aforme, da experiência no tempo, da presença da pessoa ou não, né? Também é uma experiência da performance. E aí por isso que ela não tem forma. Então, se você já está pensando aí, você vai criar um trabalho, né? Talvez no futuro. Vai achar uma maneira disso ser colocado, né? Tem outro artista que eu lembrei agora, que isso fica um pouquinho no ar, assim, que é o Franco B. Sabem quem é? Um artista italiano que tem um trabalho bem grotesco. Ele trabalha a feiura dele, assim, uma coisa hardcore, de sangue, uma coisa meio gay também, assim. Tem um trabalho mais conhecido dele, ele abre as duas veias do corpo, ele se pinta todo de branco, faz um catwalk, assim, como é que chama isso? Uma passarela branca, assim, de moda, com tanto de gente do lado, e ele só assim, horrível, todo pintado de branco, com isso aberto, fica desfilando essa passarela, vai e volta, aí vai e volta. E o povo fecha, entendeu? E com esse discurso da moda, mais frívolo, assim, né? Ele nu, horrível, sangrando, até quando ele não aguenta mais. E aí já tem lá a ambulância que vai fechar o negócio, vai, né, cuidar dele. E o trabalho dele geralmente é isso. Eu vi um que era muito interessante, que não tinha o sangramento total, mas tinha essa coisa, que quando você chegava no quarto tinha uma memória do tempo todo. Isso te dava uma loucura, um medo. Assim, porque ele te recebia sozinho. Ele recebia um a um. Num cubículo assim, nesse cantinho aqui, assim. E aí você entrava todo mundo num lugar assim, estava todo um tanto de enfermeiro, assim, todo mundo cochichando. E a gente já sabia que ia encontrar aquela fera, né? Aquela pessoa que tem aquela cara, nossa, assim, né? Dá medo, né? A cara dele, ele trabalha isso. E aí ia ser um a um. Eram 2 minutos cada pessoa com ele. E aí eles se fechavam nesse cubículo com ele. Aí tinha esse cara nu, com aquela mordaça de cachorro, aquela cara assim, com uma ferida aberta na barriga, assim, olhando para você. E a parede toda cheia de marca da mão dele, da barriga e tal. E antes de chegar lá, você ouvia uns grurros lá dentro, sabe? Era tipo Monga, Mulher Gorila, sabe? Só que tinha... Eu lembrei disso porque esses traços na parede, dava assim, esse cara vai ter uma hora que ele vai ficar... E a sensação era, se ele se mexesse, eu ia gritar demais, né? Ele não se mexeu, cara. Ele não se mexeu, sabe o que ele fez pra mim? Ele escondeu o pau dele. Escondeu. Foi só isso. Aí uma outra amiga que foi, ela abaixou, porque ele estava no chão, assim. Aí ele levantou. Pô, se você fizesse comigo, eu ia... Eu acho que os urros que a gente ouviu eram das pessoas lá dentro, sabe? E ele criava esse retrato da memória, assim, para dar essa sensação de que ele podia virar um monstro na nossa frente. Tem um pouco a ver, talvez, com esse lugar aí, que tinha cheiro e tal, sabe? É estranho, isso que eu pensei. Achei que você perguntou. Eu acho que é bem assim. Mas, nas outras
Mas isso, você tem uma. O que dá foco essa parte das outras experiências, até assim como professor? Sim. Não sei, acho que também, pensando também em outras que têm esse lugar da educação, que tem uma coisa do corpo também, conduzindo assim, a fala, que fica também um pouco. Eu já não precisei fazer, né? Tem uma performance pra mim aqui. Ganhei. Em outra língua. Incrível, né? Ué, assim, é porque no meu caso é uma coisa até meio assim. É um pouquinho chata de falar, porque é meio. Eu desde criança foi assim mesmo. Eu fazia meio essa mistura desde criança. E isso não foi separado, não teve essa censura para mim. Ou eu não sei por que esse dispositivo não foi. Só teve um momento em que eu percebi que eu estava me censurando sem saber, nesse lugar aí da multiplicidade. Quando eu mudei para São Paulo, eu fingi que eu era pintor. Eu fiquei pintor uns 5 anos. Ninguém sabia de nada. O povo de São Paulo não deve ter a menor ideia de onde começou isso tudo, né? Assim, porque quando eu volto da Holanda, eu saio de São Paulo, aí quando eu chego na Holanda, eu falo, não, agora ninguém me conhece mesmo, eu posso voltar com tudo. Aí voltei com tudo e quando eu chego em São Paulo foi tipo Dancing Days, né? Me transformei. Mas mal sabia eles que isso é mais antigo. A transformação era lá da roça, né? Vinha do desconhecimento, talvez, sabe? Dessa naturalidade que tem o interior, sabe? Das coisas, da permeação entre religião, corpo, coragem, estar na rua. Eu tocava piano, tinha certeza que tinha gente ouvindo lá fora, porque era bem na hora do colégio, eu adorava tocar com o povo lá fora. Então tinha essa. E fazer isso na escola direto, né? Era como se fosse já um curso de estar na frente das pessoas, assim, era uma coisa que eu gostava, era inerente, assim, muito doido, né? No meu caso é meio covarde, não dá para entender assim, isso como uma escolha só. Porque foi meio assim que aconteceu. Mas eu também fui percebendo, com minha curiosidade, que eu tinha muita aptidão para várias técnicas. E também não tive medo disso acontecer. Teve uma época que isso desfavorecia a gente, né? Houve muito preconceito quanto a isso na minha obra. E isso me barrou um pouco. Foi por isso que eu fingi que eu era pintor quando eu fui a São Paulo. Né? Com essa vontade de ser aceito, eu tinha que esconder um pedaço, tinha que ser menos. Sou Minas Gerais. Exatamente, especialista. E como eu pintava bem. Aliás, quando eu mudei para lá, assim, a pintura estava chegando. E as coisas acontecem meio assim. Eu acho que, por exemplo, a performance e a escultura tem tanto a ver, né? Porque são matérias tridimensionais. E daí, da performance que pulou para a escultura, agora um dado que a Chica está apontando aí, que foi realmente que minha imagem realmente pulou para a escultura e não é assim com uma modelagem ou escarvando. É exatamente uma atitude performática que virou um bronze. Eu quis fazer um bronze performance. É assim, né? Eu se diria que é uma foto performance. Fiz isso. Ainda não mostrei, se Deus quiser esse ano eu vou mostrar. Para todo mundo poder ver isso. É uma experiência bem inusitada, forte, assim, ainda mais com esse material tão clássico, né? Com outra característica, e chegar nesse lugar
e se relacionar inclusive com as culturas de uma outra época, né? Volta assim, é uma dualidade de épocas, né? De situações. E eu gosto muito disso. Assim como eu vim aqui falar, você talvez deve ter imaginado uma fala totalmente outra, né? Mostrando tanto de arte contemporânea, um monte de artista performático. Aí vem eu aqui falar de, de pintura maneirista. É uma performance. Porque a performance é esse tempo, né? Essa coisa. Eu estou lidando com o tempo de novo e colocando talvez a minha vontade quando eu faço isso é de desmitificar o ser humano durante toda a história que a gente fica colocando nesses livros aí que a gente compra, né? E a gente esquece que eles eram seres humanos com vontade. Né? E que hoje a gente vê essa pintura como uma mítica da história. Mas eles fizeram aquilo, eles não eram nada, vamos dizer. Né? O próprio Da Vinci nunca teve essa coragem. Mas o Pontormo, que era bem menos do que o Da Vinci, quis colocar que ele existiu, né? Essa necessidade talvez da menos-valia ou da sensação, né, de um ser ínfimo perante o resto, perante a realeza, a coroa, a religião. Tudo isso naquela época era muito mais pesado, né, do que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma coisa muito pesada por saber. A culpa é de quem sabe. O resto vivendo feliz, achando que está tudo ótimo, né? Ou infeliz, achando que está tudo péssimo, mas não está nem sabendo que é ele que está fazendo isso. Né? Aí, mas por saber... a gente sofre um pouquinho mais. Bom, Marcos, eu queria te perguntar, como você vê a questão da documentação, da performance, na sua obra? Você começa apresentando de autorretratos, que são considerados obras de arte. Uhum. Para você, a documentação, as imagens que você tem depois dessas apresentações, é uma documentação do seu processo criativo ou você pensa como uma obra de arte? Isso é uma coisa que eu estou ainda para trabalhar mais aprofundado dentro da minha obra, assim, dentro do que eu já fiz, né? Porque esse rastro, ele tem eles vêm com várias dimensões. Tem uns que ficam incríveis, tem uns que ficam horríveis, e tem uns que já determinam um rastro que já é um pedaço, né? Um negócio que... Eu trato isso diferentemente, depende do potencial de cada documento. Isso eu vou ainda trazer isso à tona, assim, que eu quero... Esse é um projeto mesmo que eu estou fazendo, que você está colocando aí, em que eu vou tratar cada desses documentos ou possibilidades de desdobramentos da performance, antes e depois, como parte da criação artística mesmo, como obra. Mas tem partes que eu acho que é meio difícil de assumir, né? Que elas viram mais documento porque elas não têm uma qualidade de representação e de emanação assim... não sei, não é só da estética, não é só do conceito da coisa. Acho que a obra de arte vive de um conjunto de coisas, né? Tem coisa que você olha e fala, pô, isso já é um trabalho, né? E tem documentos que você olha e fala, não, isso é um documento, não dá para ser obra. E tem trabalho que suporta, tem documentos que suportam, né? Eu acho que isso é relativo, assim como as formas que a performance adquire, né? As maneiras, as estratégias com o público, isso tudo é dependente, bem dependente do como e o que se quer dizer e como se quer afetar, né? Acho que por aí. E a arte contemporânea, ou a arte que a gente hoje
trabalha, ou que já aconteceu até hoje, né, nos permite sempre estar remanejando essas estruturas, né, esses valores e as potências das coisas, não sei. Mas por aí. Como é que você vê a relação dos performance com o mercado da arte, assim? Essas tentativas de inovação, mas também de transformação do trabalho, nas condições, né? Condições de performance, A performance tem ganho esse status, mesmo sendo efêmera, né? Muitas vezes a documentação entra aí ela toma esse valor de obra quase, porque ela já toma esse valor de mercado. Pelo valor histórico, porque a pessoa também não existe mais, aí vai ficando mítico, né? É como se fosse um objeto arqueológico, quase assim, nesse sentido. E tem esse dado de comissões é um dado real hoje, assim, é uma valorização do momento, assim como teatro, dança e tudo, né? Acho que entra nesse ponto. Chega a casos de míticas de artistas, é claro que isso aí pode virar uma conta astronômica, né? Uma performance cara. Mas aí também valor de tudo, né? Das marcas, né? Do capitalismo nosso. Eu acho que ele entra com o mesmo lugar. Essa ideia romântica que a performance está contra o mercado, né? Se você vê na feira, a performance inclusive está favorecendo o mercado. Porque ela finge que o mercado gosta de uma coisa efêmera. Mas está lá só para falar que o mercado está na onda, né? Na verdade, nem sei se as pessoas param muito para ver performance ali. Eu realmente me sinto um pouco mal com essa ideia da performance estar na feira, sabe? Acho que vocês têm necessidade. Claro, se a feira quisesse ser questionada, existissem performances que trabalhassem a estética da feira, tivessem né, uma história, sei lá. Mas não é muito assim, é meio bobo da corte, é meio um lugar meio da atração festiva, né? Uma volta um pouco àquele tableau vivant, né? Quando os artistas se retratavam ali do século XVI, existiam nas festas pinturas vivas, né? Em que o público entrava dentro da imagem. Mas era tido como entretenimento, né? Não era tido como um trabalho, porque também não tinha esse lugar da quebra, do deslocamento, de um courbet, essa coisa de trazer uma atenção aí. Que eu acho que a arte, ela é culpada por quê? Porque ela está aqui para isso, né? Para dar uma deslocada, repensar, para questionar. Senão ela fica só decorativa e né? Agradável. A gente pode fazer a festa, estourar o champanhe sem culpa, né? Marcos, eu queria que você falasse sobre a arte. Ela tem um poder de legitimar algo, alguém, uma obra, etc. No caso da performance, do artista da performance, que legitima esse corpo enquanto obra, assim. Eu queria que você falasse sobre isso, sabe? Não. Peraí, a arte, você está falando que a arte legitima uma performance? Não, esse poder legitimador da arte sobre algo, nesse caso da performance sobre alguém, sobre o corpo. É quase um jogo de mágica, né? Quase um truque. Não sei se tem como você detectar quando que isso se transforma. Quando que a coisa vira uma pedra, assim. Meio parecido com isso, talvez. Sua experiência mesmo, porque eu sou mais arquiteto, então
Sim. Está ali, eu me desloco dessa experiência da pessoa com o que eu produzi, mas eu também performance eu me desloco, eu estou lá, sabe? Eu estou vivendo essa experiência, eu se desloco. As pessoas estão vivendo enquanto obra, assim. Entendo. É uma outra embate com o público, com certeza, né? Apesar da pintura trazer a memória da sua presença, né? Que eu acho que é muito errado falar que a pintura é uma obra que não é do tempo. A pintura tem vários outros lugares que é a obra do tempo, né? Tanto se você for olhar as pinceladas, as camadas da pintura, é o tempo todo da pessoa, reduzido a uma imagem. E também o tempo que você pode ficar na pintura, você pode ficar 10 horas e um minuto. É meio uma luta de mercado, assim, né? Falar que essa coisa, a arte do tempo. Tudo para mim é arte do tempo, porque você teve tempo em frente àquilo, você para em frente àquilo. E essa mítica existe, né? E na performance é muito forte isso, principalmente da presença temporal, né? Do presente, né? Da coisa presente, no presente. Agora, eu acho que essa mítica, ela ocorre de várias formas. Existe uma mítica enganosa, existe a mítica que a gente não, imponderável, que a gente não foge, que o trabalho é tão verdadeiro que, né, ele vira pedra. E tem também, às vezes, do mercado, que faz alguém ser pedra. A gente vive nesse mundo que existe capitalismo, existe igreja, existe a sociedade, enfim, legitima. Mas tem algumas vezes que acontecem alquimias, que a gente não sabe como é que aconteceu, né? E como é que certos artistas conseguem fazer aquilo ser legitimado daquela forma. Sei, tem tanta coisa, né? Pode ter acontecido tantas coisas, pode ser também um momento realmente verdadeiro artístico, que transformou o olhar das pessoas e que conduziu aquilo a ser emantado, né? Que eu também acredito muito, eu acredito na energia das coisas, na intenção que se coloca, no título que se coloca nas coisas, como que elas conjuntamente fazem que isso seja arte. Né? Mas aí faz parte da presença desse artista no mundo, como ele atuou e como que ele colocou isso como arte naquele momento. Aí isso tudo é parte, né? Tudo junto. Eu acredito que existem coisas assim e existem coisas falsas. E a gente tem plástico e tem as coisas de verdade, né? As matérias orgânicas e o plástico. Acho que é na mesma proporção. A arte está igual, tem o plástico e a matéria orgânica. Marcos, só uma pergunta. No seu processo com o teatro, assim, quais foram as trocas entre teatro e performance que você foi percebendo que vai acontecendo ao longo do tempo? Assim? O que contribuiu para o seu processo no teatro com o seu trabalho de performance, vice-versa, essa relação dessas duas coisas, que eu acredito que se tornou duas coisas? Eu, fazendo teatro, já nasceu com música, né? Já nasceu pela música, não foi pelo teatro, já nasceu estranho, deslocado, né? Então eu nunca fiz um curso de teatro, e meu trabalho com teatro foi muito numa questão de trabalhar o espaço e a visualidade, né? Design de cena. É meio uma coisa de... que é uma coisa que eu acho que me ajuda hoje muito. Você escutou, fazer instalação, essa coisa, essa percepção da imagem na cena. Até porque figurino para mim quase eu não faço, não consigo pensar um figurino exatamente. Mas é claro que eu penso a visualidade, isso é um exercício que deve ter me ajudado muito a criar as imagens que eu crio dentro da performance, né?
talvez o teatro foi também uma escola do que não querer. Porque eu nunca quis fazer aula de teatro, porque eu achava a técnica um pouco formatada demais, não gostava dos exercícios de teatro. A dança eu consegui ir somente ter aula com a Dude. Eu também não queria aquelas aulas de técnica escolar, assim, como escola de... Eu falo assim no sentido que a dança até um certo ponto tinha essas escolas, né? Que você aprendia, o seu corpo era moldado para aquele negócio, aí a turma andando com as pernas viradas, não dá, né? Não queria isso. Mas aí quando eu enxerguei uma dança que não tinha formatação de corpo, aí eu fui lá. E tinha exercícios também similares ao da música no sentido do improviso, que me interessou muito. Mas o teatro, por exemplo, que eu estudei na época, era o teatro do Bobby Wilson. Foi o teatro que mais chegou próximo da minha aprendizagem, porque ele trabalhava esse tempo alongado dentro das cenas. Ele tinha uma peça que durava uma semana na montanha. Tinha uma outra peça que ele trabalhava como autista, hiperdotado matematicamente, como o cara que estruturava a forma da peça. Então, assim, é muito inusitado, muito próximo das experiências de colagem, decupagem de cinema, música, mais do que teatro, né? Que tinha essa formatação do roteiro numa moral da história, uma coisa assim. E as experiências do teatro que vão inovar, elas trazem esses outros dados, né? A abstração também da dança, né? Então eu acho que com a questão de estar em cena, eu aprendi mais com a dança e com a música, porque na música a gente trazia essa coisa. Então eu não fui muito na escola do teatro. Hã? Não tocava na rua, eu tocava dentro da sala. Eles ouviam. Pois é. Mas eu fazia na escola, antes da reza. Sempre fazia alguma coisa na frente de todo mundo. Porque o diretor mandava, né? Era a escola, tocava, cantava, fazia. Tem o Café da Manhã, que é um trabalho muito conhecido meu, né? Chama a minha Mona Lisa. É o Café da Manhã, né? Ele vem de uma experiência na escola, em que a gente foi fazer um teatrinho antes da reza, um teatrinho moral, da mal educação. Chamava o menino guloso, eu fazia a parte do bem educadinho. E pegaram o menino mais malandro da escola para fazer o guloso. Falar de boca feia, falar e tal. E eu fiquei enlouquecido com o deslocamento que criou na minha percepção, que eu acordei às 7 da manhã e fui para a escola tomar um café na frente de todo mundo. Nunca mais esqueci isso. Principalmente porque eu não tinha que fazer nada a não ser tomar o meu café, educado como eu era. Então, isso me enlouqueceu até eu fazer o café da manhã. Foi essa ideia, sabe? Aí depois fui encontrar as pinturas holandesas do cotidiano, né? Tem tudo a ver com isso também. É interessante, né? Esse fato aí. Você vê que eu acho que eu tive muita sorte de, né, não ter sido bloqueado de alguma forma. Os pais tiveram uma ignorância boa de não me bloquear. Porque não tinha técnica, eles nunca me colocaram em escola porque era mais artística, não tinha nenhum pensamento desse. Era uma certa ignorância que não me bloqueou, né? Isso é muito interessante. Meio que não sabia como lidar, mas lidava, deixava. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra estar aqui, tocando, né? Ao Jaco, ao CCBB.